Olá pessoal, sejam bem-vindos. Hoje temos um exercício de números complexos outra vez, portanto o segundo e o último deste exame. Já sabem, estamos aqui para fazer exercícios do exame Matemática A 2023 primeira fase. Também temos aqui para descomplicá-los a todos. No final, vamos ver os critérios para ter a certeza que temos aquela nota mágica. O 20. Começamos este exercício, como todos os exercícios, começando por ler o enunciado. Resolva este item sem recorrer à calculadora. Considere, no conjunto dos números complexos, o número w igual a e elevado a i 5π sobre 6 menos i elevado a 17 a dividir por i. Determine em C, portanto o conjunto dos números complexos, as soluções da equação z ao quadrado igual a w. Apresente os valores pedidos na forma a mais bi, com a, b pertencente a r. Vamos lá então ver como é que este exercício é feito. Agora passei para aqui já algumas coisinhas, por exemplo o nosso número complexo w, que é igual àquilo que estava no enunciado, e se vocês repararem está aqui uma expressão. Portanto, o que é esta expressão? Se nós queremos z ao quadrado igual a w, ou seja, nós queremos descobrir z, porque nós já sabemos w, o que nós vamos fazer é passar o quadrado para o lado de lá como raiz quadrada. Esta raiz quadrada, o que está aqui, é na verdade uma fórmula que está no formulário do exame, que é o que acontece quando nós passamos qualquer número, portanto ao cubo, ao quadrado, à quarta, o que quer que seja, para o lado de lá, e temos que fazer uma raiz. Então o que é que acontece? A fórmula diz-nos que fica a raiz de grau n do nosso ρ elevado a e de θ. Se nós repararmos, aqui esta expressão está na forma trigonométrica. Então o que nós temos que começar a pensar é o nosso w vai ter que ficar da forma trigonométrica, mas neste momento não está. Está numa divisão de números complexos, tem ali uma parte na forma trigonométrica, tem outra com potências, depois já vamos ver em relação a isto. Agora temos aqui em baixo z igual a raiz de n do nosso ρ. O nosso ρ é a distância que nós temos à origem, depois vamos ter que calcular, vezes e elevado a i de θ mais 2kπ a dividir por n, portanto n é o nosso grau, aqui neste caso vai ser ao quadrado, então nós vamos já colocar isso aqui, z vai ser igual a raiz ao quadrado de ρ vezes e elevado a i de θ mais 2kπ a dividir por 2. Agora, se vocês repararem, temos aqui que o nosso k pertence de 0 até n menos 1, portanto o nosso k vai pertencer, como o nosso n é 2, vai pertencer a 0 e 1. O nosso n é 2, outra vez, 2 menos 1 fica 1, então pode só ir de 0 a 1 e aqui estamos. Então o que é que nós temos que fazer agora? É passar este nosso w para a forma trigonométrica. Mas primeiro temos umas quantas coisas a tratar. A primeira é que nós temos aqui uma potência, i elevado a 17. O que acontece? Sempre que os nossos i estão elevado a 4, dão 1. Portanto, i elevado a 1 dá i elevado a 2 dá menos 1, i elevado a 3 dá menos i elevado a 4 dá 1. Sempre que nós temos, por exemplo, i elevado a 4, i elevado a 8, i elevado a 12, i elevado a 16, nós temos um múltiplo de 4 na nossa potência e devido a isso, o nosso i vai sempre ficar 1. Então, aqui o que nós podemos ver é quantas vezes é que 4 cabe dentro de 17. Para nós fazermos esse cálculo, basta fazer ou uma divisão daquelas da primária, 17 a dividir por 4 e vemos quantas vezes é que 4 cabe lá dentro, ou simplesmente vimos qual é que é o múltiplo de 4 mais próximo e neste caso vai ser 4 vezes 4, que é 16 mais 1. E como nós sabemos, quando nós temos duas potências e está a somar o nosso expoente, nós podemos separá-las em duas potências que estão a multiplicar uma pela outra, em que uma fica 4 vezes 4 vezes i elevado a 1. Portanto, isto fica i. Então agora que nós já sabemos o que é que o nosso i elevado a 17 é, que é o que está aqui na nossa forma, nós para conseguirmos fazer esta conta entre uma forma trigonométrica e uma algébrica, não é possível fazer, claro, mas nós podemos passar esta trigonométrica primeiro para a algébrica e depois sim passar tudo para a trigonométrica. Portanto, temos aqui um bocado um processo que temos que fazer. Então e agora como é que nós passamos então o e elevado a 5π sobre 6 para a forma algébrica? Nós temos uma expressão para isso que é o cis, o que nós costumamos chamar de cis porque tem aqui cosseno e seno. Cis. O que nós vamos fazer é trocar apenas o argumento. É de i de 5π sobre 6 é igual a cosseno de 5π sobre 6 mais i seno de 5π sobre 6. Vamos continuar este cálculo. Cosseno de 5π sobre 6 é a mesma coisa do que cosseno de π menos π sobre 6. Claro que vocês não têm que fazer estas contas ajudam-me a simplesmente fazer de cabeça e para vocês talvez entenderem um bocadinho melhor como é que vocês poderão também fazer se quiserem fazer assim. π menos π sobre 6, isto vai dar menos raiz de 3 sobre 2 e isto vai dar 1 meio de i. E como já vimos, temos aqui a nossa parte real, que é a parte do cosseno, a nossa parte imaginária, que é a parte do seno, batem certo também com o nosso referencial dos números complexos, em que o nosso y é a nossa parte imaginária, que é o nosso seno também no círculo trigonométrico, e o x faz parte da parte real, que é o nosso cosseno no círculo trigonométrico. Agora, vamos então fazer a conta do w, e o que nós temos neste momento é w igual a menos raiz de 3 sobre 2, mais 1 meio de i, menos i, porque é menos, aqui dão-nos i, mas está ali um menos atrás do i elevado a 17, então temos que pôr ali aquele menos, isto a dividir por i. Portanto, isto é igual 1 meio de i menos i, portanto isto é 1 meio de i menos 1 i, portanto dá menos 1 meio de i. Agora aqui em baixo temos
i. O que acontece? Sempre que nós temos a divisão de dois números complexos, neste caso na forma algébrica, o que nós vamos ter que fazer é multiplicar pelo conjugado do que está na parte cá de baixo. Então vamos ter que multiplicar por menos i em cima e menos i em baixo. Isto para quê? Para nós cá em baixo podermos ter menos i ao quadrado, nós vemos aqui é menos 1, com menos atrás vai ficar 1 e podemos então fazer desaparecer aquela parte de baixo. Esta parte de cima vai ter que calcular tudo por menos i, portanto isto vai ficar menos 1 meio de i vezes menos i, menos raiz de 3 sobre 2 vezes menos i, e esta parte aqui de baixo fica i vezes menos i. Agora, se quisermos, podemos fazer aqui o cálculo auxiliar para estas coisas todas. I vezes menos i é igual a menos i ao quadrado, por sua vez é igual a menos 1, que é igual a 1. E agora, em relação à parte de cima, menos 1 meio de i vezes menos i, menos com menos dá mais, fica 1 meio vezes 1, que dá 1 meio, i ao quadrado já sabemos que é menos 1, até isto fica aqui, menos 1, que é igual a menos 1 meio. Para esta parte aqui fica menos raiz de 3 sobre 2 vezes menos i, menos com menos dá mais e fica raiz de 3 sobre 2 i. Agora que temos tudo, basta colocar aqui, fica a dividir por 1, portanto a parte de baixo já não precisa de ficar e ficamos com menos 1 meio mais raiz de 3 de 2i. Então, e agora como é que nós conseguimos passar desta forma para a forma trigonométrica? Portanto, está na forma algébrica, nós já sabemos que para conseguir utilizar esta fórmula nós temos de estar na forma trigonométrica. Depois disto tudo, o que nós vamos fazer é começar a calcular cada uma das coisas. Para nós calcularmos o ρ, portanto, o que vai vir para dentro da nossa raiz é pôr as coordenadas algébricas, a nossa parte real e a nossa parte imaginária, a soma deles ao quadrado dentro de uma raiz. Portanto, é como a fórmula da distância entre pontos. Está aqui raiz de 3 sobre 2 ao quadrado. Então isto menos 1 meio ao quadrado dá 1 quarto, aqui dá 3 quartos, 1 quarto mais 3 quartos dá 4 quartos, por sua vez dá 1, raiz de 1, que é igual a 1. Esta parte está feita. Agora o que nós temos que fazer é calcular também o nosso θ. E como é que nós podemos calcular o nosso θ? É, portanto, fazermos a tangente. A tangente do nosso θ é igual a seno de θ a dividir por cosseno de θ. Então, tangente de θ é igual, e vocês já sabem, a parte imaginária é o nosso seno, a parte real é o nosso cosseno. Então isto vai ficar raiz de 3 sobre 2 a dividir por menos 1 meio. Agora, os dois vão cortar e vai ficar menos raiz de 3. Se nós pararmos no nosso seno de θ, o nosso seno de θ é positivo e o nosso cosseno de θ é negativo. Portanto, se nós desenharmos aqui um rascunho do nosso círculo trigonométrico, portanto, o nosso seno representa o y, o nosso cosseno representa o x, onde é que o nosso seno é positivo e o nosso cosseno é negativo, portanto o nosso seno é positivo aqui, o nosso cosseno é negativo aqui e portanto o quadrante que nós queremos é este, o segundo quadrante. E portanto o nosso tangente de θ vai ser igual a menos raiz de 3 e então o nosso θ vai ser igual, portanto para ser menos raiz de 3 e estar no segundo quadrante é π menos π sobre 3, por sua vez é 2π sobre 3. Agora finalmente que já temos a informação toda para colocarmos nesta expressão, vamos realmente colocar e ver o que é que o nosso z irá dar. Agora o nosso z é igual ao quê? É igual à raiz quadrada do nosso ρ, portanto o nosso ρ é 1, portanto vai ficar a raiz quadrada de 1, vezes e elevado a i de θ. O nosso θ já sabemos que é 2π sobre 3 mais 2kπ a dividir tudo por 2. E o nosso k pertence de 0 a 1. Como o nosso k pertence de 0 a 1, então é mesmo isso que vamos fazer. Vamos ver o que é que acontece quando o nosso k é igual a 0. O que acontece quando o nosso k é igual a 1? Quando o nosso k é igual a 0, o nosso z fica igual a 1 vezes qualquer coisa é essa qualquer coisa, portanto vai ficar e de i elevado k é 0. Nesta parte a conta desaparece, fica 2π sobre 6 e nós podemos aqui simplificar um bocadinho que isto é z igual a e de i, 2 a dividir por 6 fica π sobre 3 e temos aqui um dos nossos números complexos. No enunciado, se repararem, diz aqui que apresenta os valores pedidos na forma de a mais bi, temos de ter as coisas na forma algébrica. Então agora o que vamos fazer é utilizar o cis, portanto aquela coisa do cosseno de θ mais i seno de θ, para transformar da forma trigonométrica para a forma algébrica. Isto é igual a cosseno de π sobre 3 mais i seno de π sobre 3, e para quem se lembra bem das tabelas, portanto cosseno de π sobre 3 é 1 meio e seno de π sobre 3 é raiz de 3 sobre 2 e está feito. Temos aqui o nosso número complexo z na forma algébrica para k igual a 0. Vamos ver o que é que acontece para k igual a 1. K igual a 1 vai ficar z igual, o nosso ρ continua a ser o mesmo, que é 1, 2π sobre 3 e agora o nosso k vai ser 1, portanto vai ficar mais 2π a dividir por 2. Agora se quiserem fazer aqui esta conta à parte, eu gosto sempre muito de contas à parte porque assim não tenho que estar numa conta que já é um comboio, e aqui vou meter no mesmo denominador, vou multiplicar por 3 em cima, 3 em baixo, 6 mais 2 dá 8π sobre 3, o 3 vai multiplicar pelo 2 dá 8π sobre 6, isto vai ficar a dividir por 2 dá 4, a dividir por 2 dá 3, 4π sobre 3, e agora temos que isto é e de i de 4π sobre 3, e agora utilizamos a mesma forma para colocar da forma algébrica, portanto cosseno de 4π sobre 3 mais i seno de 4π sobre 3, portanto cosseno de 4π sobre 3 é menos 1 meio e o seno
é menos raiz 3 sobre 2. E já temos aqui todos os resultados, temos os valores do z, só podem ser 2 porque está ao quadrado. Se está ao quadrado vamos só ter 2 valores, 2 raízes e o exercício está completamente feito. O que eu vos aconselho é o primeiro processo, porque o segundo processo não tem a expressão no formulário, portanto esta expressão do z ao quadrado e poder mandar o quadrado para o lado de lá e ficar a raiz, essa expressão está no formulário. A outra que é feita com forma algébrica não está e pode não ser tão evidente da forma como se faz, mas aqui temos i elevado a 17 substituir por i na nossa conta, dá um ponto, depois fazer aquela conta em que nós temos que passar o elevado a 5π sobre 6 para a sua forma algébrica para conseguirmos fazer e dá menos raiz 3 sobre 2 menos 1 meio de i, está certíssimo. Temos o w, quando nós temos o w é depois de já termos feito a divisão com o número complexo e quando nós temos isso é multiplicar pelo conjugado em cima e em baixo e agora o nosso w dá e elevado a i de 2π sobre 3 porque o nosso ρ é 1 e o nosso argumento, como nós vimos a partir da tangente, era 2π sobre 3, que é porque o nosso seno era positivo e o nosso cosseno era negativo, senão seria menos π sobre 3, ok? Se por exemplo estivesse no quarto quadrante em que o nosso seno é negativo e o nosso cosseno é positivo, digo isto porque a tangente dá menos raiz 3 na mesma e depois nós temos aqui e de i de π sobre 3 e e de i de 4π sobre 3 são as duas soluções desta equação, certíssimo, e nós temos que as passar para a forma algébrica porque é as que eles pedem e foram estes os valores que nós conseguimos e temos mais 14 pontos, 1,4 valores, cada vez mais perto do 20. Deixem um like, um comentário e subscrevam se realmente vos ajudei a descomplicar mais uma vez o exame. Já sabem, partilhem com o pessoal todo que vocês conhecem e que possa precisar de uma ajudinha para o exame 2024 e até ao próximo exercício.